Bem-vindos a mais um episódio de Viagens na Bíblia. Hoje temos o privilégio de ter connosco o pastor Jonas. Amém. O pastor Jonas é o presidente da Igreja Evangélica aqui em Inglaterra. Pastor Jonas, fala um pouco de si e onde é que é a sua igreja, há quanto tempo está aqui? Amém. Nós queremos cumprimentar, né? Uhum. E dizer do privilégio e da alegria de estarmos aqui. Nós estamos aqui em Londres há 26 anos Uau. e estamos dirigindo a igreja em Stoke-Newton, né? IME Church, mais conhecida como Ministério Emanuel. Hum. Em Stoke-Newton, próximo ali da região de Seven Sisters, de Stamford Hill, esta região ali. Estamos ali há quase há 20 anos, graças a Deus. E no momento agora estamos com um grande privilégio, né, de estarmos liderando a Pastoral Alliance, né, o Conselho de Pastor de Londres, e também a Convenção Internacional GCM, além do nosso ministério. Então é bastante ocupação aí, bastante atividade. É verdade. E nós somos privilegiados de poder ter o pastor Jonas aqui connosco, porque a agenda dele é mesmo cheia. Hoje nós vamos parar na casa de Moisés. O pastor Jonatas tem uma palavra para nós sobre este grande homem de Deus. Pastor Jonatas? Sim, nós escolhemos falar sobre Moisés porque a gente tem Moisés como o modelo da liderança eficaz, né, para todos os segmentos. Muitas vezes a gente não fala mais sobre o segmento eclesiástico, mas se nós pegarmos aí o segmento civil, civil, militar, eclesiástico, todas as áreas da liderança, nós vamos se confrontar com a liderança de Jetro, né, que aconselhou Moisés. E isso me chama muito a atenção, porque dali saiu uma inteligência grande sobre Moisés. Moisés, ele tinha passado por várias etapas da vida dele. Ele passou pela primeira etapa até os 40 anos, eu acredito que numa vida muito boa, no Egito, no palácio, né? Os primeiros 40 anos. Então, onde ele agregou ali conhecimento, agregou, vamos dizer, a autoridade dentro do reinado. Mas depois, com o episódio do zelo pelo seu povo, acabou indo para o deserto. E esses 40 anos que ele passou no deserto, que é a segunda etapa da vida dele, ele aprendeu, o que ele aprendeu? Ele aprendeu a ser humilde, ele aprendeu a viver só, né? Ele parou de muitas vezes falar mais, menos, perdeu o linguajar palaciano, né? O caráter dele O caráter foi transformado. transformado. E nessa etapa aí surge então a chamada dele para tirar o povo de Israel do Egito. Nessa terceira etapa de Moisés, então aí ele aprendeu outras coisas, porque daí ele realmente passou a conhecer Deus mais de perto. Então essa etapa da vida dele, que é a terceira etapa, primeiros 40 anos, o segundo vai para 80 anos, né? E o terceiro, depois de 80 anos até 120 anos, aí se tornou um pastor, né? Um pastor, salvando, tirando ali, libertando o povo de Israel com direção à terra prometida. Mas uma parte que nós queremos trazer para esse momento agora é o cansaço, a fadiga, o estresse da liderança, né? Dos pastores, dos líderes, porque quando você pensa que não, você está mergulhado numa vida corrida, numa vida sem tempo, numa vida ocupada com o rebanho, e você acaba esquecendo
que Deus colocou ao teu lado pessoas fortes, que têm a direção de Deus suficiente para te ajudar. E você acaba trazendo isso só para os teus ombros e entrando nessa vida de estresse, de correria, de cansaço, de fadiga. E foi justamente aí aonde apareceu Jetro, o sogro dele, para tirar ele desta etapa. Não tem como você descobrir alguém que possa te ajudar se você não outorgar responsabilidade para essas pessoas. Aí no momento quando ele estava ali, vamos dizer, um pastor, né? Moisés é um pastor, um líder. Quando ele estava ali com muita gente para atender, fadigado, sem saber o que ia fazer, Jetro, o sogro dele, que tinha... Engraçado, Jetro era um homem do deserto, não tinha muita experiência com pessoa, mas viu que ele estava sufocado com uma fila de gente para atender. Aí Moisés, é aí onde Jetro falou, olha, você está fazendo mal para você mesmo. Você está fazendo mal para você mesmo. Você não pode continuar fazendo isso. Você precisa procurar pessoas ao teu redor que podem te ajudar. Isso é interessante. Porque até então, ele não conhecia as pessoas que podiam ajudá-lo. Ele não conhecia, ele não via. Ele estava dando tudo de si, mas ele não via. E ele iria sucumbir, né? Por quê? Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. O homem, muitas vezes, o espírito dele, a alma dele quer ir, mas ele tem uma limitação do corpo físico. Ele precisa comer bem, dormir bem, descansar bem, para que ele tenha resistência para estar ali. Aí ele falou assim, ó, procura homens aí, que um grupo, né, de tantas pessoas, outro grupo de tantas, outro grupo de 100, outro grupo de 1000, e coloca esses homens na frente desses grupos. E só que esses homens, eles tinham algumas qualidades, né? Ele tinha que ter algum homem temente a Deus, homem não podia ser avarento, homens que tinham qualidades específicas para estar na frente do povo. Aí tem uma coisa que me chama muito a atenção dentro desse conselho, e que aí eu acredito onde entra o Espírito Santo de Deus na liderança. Ele falou assim, as coisas graves, as coisas difíceis, as coisas graves, eles traz para você resolver. E as coisas fáceis, as coisas mais fáceis, eles resolvem lá. Mas agora, para essa liderança saber o que era grave e o que era fácil, né? Então aí entra duas coisas. Uma direção do Espírito Santo para que essas pessoas, através do respeito, através da honra a Moisés, eles soubessem direcionar. E entraria outra coisa também, que era a prática, o trabalho, a prática, a convivência com Moisés, né? Porque, por exemplo, assim, se você pegar um casal, um homem e uma mulher que vive junto há muito tempo, só com o olhar do marido, o olhar da mulher, você já consegue saber se você está no caminho certo, não é verdade? É verdade. Ou não. Então, aqueles homens que estavam junto com ele, tinham uma prática com ele, tinham uma vivência com ele, então sabia o que poderia fazer e o que não poderia fazer. Né? E a orientação, se eu posso dar conselho, né? A orientação que eu daria é para que a liderança saiba o que é fácil e o que é difícil, o que é grave. Então precisa ter duas coisas: a liderança do Espírito Santo e a prática com o seu líder. Exato, conhecimento. Para saber. E no momento, se você não sabe,
nada sobre estas coisas, o melhor é trazer tudo, né? É verdade. Trazer tudo. Então, quando você leva tudo para o seu líder, vai chegar um ponto que o seu líder vai falar: não, isso você pode fazer lá. Não, isso você pode fazer lá. Não, isso você pode fazer lá. Então, ele vai aprendendo Exato. a saber o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Até porque é uma aprendizagem para o líder e para os liderados, para se conhecerem uns aos outros. Na prática, a convivência vai trazendo. Vai cometer erro? Vai cometer erro, né? Vai cometer erro, vai cometer erro. Eu sempre digo que nos Estados Unidos, quando nós estivemos lá, nós tínhamos um rapaz que foi trabalhar no jardim com a gente. E a mulher, dona daquela casa, daquele jardim, ela tinha uma cobra muito bonita de estimação. Uau. De estimação. O rapaz chegou do Brasil lá, fazia uma semana. E aí ele foi fazer limpeza naquele jardim. Aí quando ele viu aquela cobra, aquela muito bonita, aí ele fez o quê? Ele matou a cobra para depois avisar para o seu líder, que estava chefiando o jardim, que tinha feito um grande feito. Né? Imagina a dona da cobra. E foi muito caro, porque aquilo era registrado, tinha chip, tinha isso, tinha aquilo, tinha... Aquilo ali era uma coisa de muita estimação para ela. Então, custou muito caro para nós, isso daí. Então, se ele tivesse falado, o seu líder, o seu chefe, eu vi uma cobra ali, né? E como que nós vamos fazer, tal. Então, ele ainda não sabia se era uma coisa grave ou se era uma coisa fácil. Ele lidou com uma situação numa precipitação, né? Então, quando Jetro, sogro de Moisés, falou isso para Moisés, foi muito desafiador. Por quê? Foi muito desafiador. Porque essa liderança teria que aprender estas coisas. Teria que aprender a respeitar, honrar, teria que aprender a viver junto, né? A uma liderança a viver junto para esse grande desafio que é esse trabalho. Então, por isso que Moisés, ele é um exemplo, né, de pastorado, um exemplo de liderança, um exemplo de paciência, né? Um exemplo de paciência, porque para lidar com o povo, você se estressa. E às vezes perde a paciência, que ele perdeu. Exatamente. Então, e daí você, quando vai olhando para a vida de Moisés, para a casa de Moisés, você vai encontrar que houve erro, mas houve um respeito de Deus para com ele, e as pessoas que levantou para tentar fazer alguma coisa contra ele, não persistiu, né? Aí eu acho que cumpre aquele versículo, né? Toda ferramenta preparada contra ti não prospera. Todas as ferramentas que foram preparadas contra Moisés, então isso não prosperou. Uau. Nós temos aqui um bom exemplo sobre Moisés, a liderança de Moisés. E todos nós passamos por essas fases que Moisés passou, de certa maneira. E é bom saber que ser líder, ser pastor, há um preço a pagar. As coisas não são fáceis, há um preço a pagar, mas quando Deus está no barco, torna-se mais leve. Por isso é que Jesus dizia que o seu jugo era leve, o seu fardo é leve. Mas é interessante também que, como líder, como pastor, nós temos que ter este coração de delegar. Porque muitas vezes nós não sabemos delegar, nós queremos fazer tudo, queremos aparecer, queremos estar em todo lugar. Então nós não delegamos para ninguém. Deus tem colocado pessoas à tua volta. Será que já prestaste atenção a quem Deus tem colocado à tua volta, que te pode ajudar, que te pode dar uma ajuda em determinadas áreas das quais tu não consegues chegar? É também um coração humilde. É necessário haver humildade para receber ajuda, é necessário haver humildade para nós podermos e sabermos delegar. Nós hoje vamos ficar por aqui, mas nós vamos voltar com o pastor Jonas, porque eu creio que ainda há um pouco mais a falar sobre esta liderança e até aprendermos com os erros de Moisés.
Moisés, ele próprio fez alguns erros na sua liderança que hoje, nós ao lermos, podemos evitá-los. Foi muito bom ter-vos convosco e nós vamos voltar no próximo episódio com o pastor Jonas, porque nós queremos saber mais sobre esta vida de Moisés e a sua liderança. Uma boa noite para vocês, um bem-aja e Deus vos abençoe.